E aí galera, bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. O ano de 2016 foi repleto de filmes de super-heróis nos cinemas, foram 2 da Marvel/Disney, foram 2 da DC/Warner e mais 2 da Fox com personagens Marvel. Quem diria que a gente viveria pra ver 6 fucking filmes de heróis nas telonas? 6. E no ano que vem tem outros 6, fora o tanto de séries de heróis que tá saindo. Cada vez mais o gênero de super-heróis tá tomando conta. Muita gente acha que já tá ficando saturado, mas não. O número de produção desses filmes tá aumentando consideravelmente. E eles já têm um espaço grandioso nos cinemas. E por conta disso eu resolvi fazer o meu ranking dos 6 filmes de super-heróis que saíram esse ano. Do 6º filme até chegar ao primeiro. Se liga na lista. E em 6º lugar, Esquadrão Suicida. E eu considero a minha maior decepção do ano e você me pergunta por quê? Porque era o filme que eu estava mais aguardando esse ano. Sério, mesmo sendo o Marvete, como vocês gostam de dizer, eu tava esperando muito Esquadrão Suicida. Eram umas histórias que eu tinha lido algumas coisas, que eu tinha visto a animação e que eu tinha me empolgado realmente com o que poderia vir com o filme. E eu fiquei ainda mais empolgado quando começaram a sair os trailers do filme. E aí começou o problema. A empresa que estava responsável pelos trailers começou a mandar tão bem nos trailers, começou a atrair tanto público com esses trailers, que a Warner, que tava já toda receosa, com aquele pezinho atrás ali, da maneira que foi a aceitação de Batman vs Superman, eles pegaram um filme do Esquadrão Suicida que praticamente já estava pronto e largou na mão do estúdio que fez os trailers, para eles poderem editar o filme. Cara, uma coisa é você produzir um trailer, uma coisa é você editar um trailer, que você tem um timing totalmente diferente, e a outra é você pegar uma empresa que é responsável por fazer esse tipo de trabalho e soltar um longa-metragem da proporção de Esquadrão Suicida. É claro que não poderia dar em nada a não ser merda. E sem dúvidas uma das maiores falhas de Esquadrão Suicida é a edição, se não a maior delas. É incrível como você tá assistindo uma cena e depois corta pra outra e a coisa às vezes fica meio sem nexo, você sente que faltou alguma coisa ali. E também tem os furos de roteiro, só que aí é muito difícil avaliar porque a gente não tem como saber até que parte a falha que tá acontecendo ali na telona é realmente um furo do roteirista, algo que ele deixou passar despercebido, ou em que ponto isso foi tirado na edição e simplesmente ficou sem sentido por causa da edição. Então não dá pra criticar tanto o roteiro, que a gente não pegou o roteiro em mãos e leu ele. Mas a edição sim, ela foi um fiasco, ela com certeza estragou a experiência de um primeiro filme de Esquadrão Suicida. Espero que tenha mais filmes de Esquadrão Suicida, porque é uma proposta muito bacana e que expande um universo pra DC poder explorar nos cinemas, mas eu espero que nos próximos eles possam fazer direito e que eles possam confiar no talento do diretor que eles escolheram pra dirigir a porra do filme. E inclusive eles lançaram uma versão estendida, a exemplo de Batman vs Superman, né? O Batman vs Superman lançou uma versão estendida, a galera foi bem aceita e tal, essa versão estendida. Só que Esquadrão Suicida, eu assisti essa versão estendida e acrescentou muito pouco no filme, e o que acrescentou é irrelevante. Talvez o mais importante que tenha acrescentado foi um pouquinho de descaso do Coringa com a Arlequina, mas foi bem pouquinho mesmo, e ainda ficaram várias coisas que a gente viu em cenas de bastidores que ficaram de fora até mesmo da versão estendida. Ou seja, nem essa versão estendida salva Esquadrão Suicida. Em 5º lugar, X-Men Apocalipse. Esse eu fui assistir o filme indiferente e saí depois que vi o filme indiferente. Não me acrescentou em nada, foi um filme aleatório. É mais bem feitinho que Esquadrão Suicida, né? Ele tem um começo, meio e fim mais bem determinado ali. Mas, né, sei lá, dessa nova trilogia de X-Men que saiu aí agora, primeiro com First Class, depois dias o Futuro Esquecido. Esse é o mais fraco deles, infelizmente. Os filmes estavam numa crescente, Bryan Singer tava trazendo umas coisas bacanas pro cinema, mas nesse filme ele errou a mão. Eles tinham um puta vilão em mãos, o Apocalipse, um dos maiores vilões de X-Men. Eles tinham toda uma possibilidade para explorar melhor esse cara e também tinham a chance de renovar os personagens, como a Jean Grey, o Ciclope, o Noturno. Eles estavam com as versões jovens deles, então eles poderiam consertar alguns erros que eles cometeram lá na trilogia antiga, na trilogia tradicional, a trilogia clássica de X-Men. E só que eles preferiram deixar de explorar as nuances desses personagens que estão entrando nesse universo agora, né, que passa nos anos 80 a história dele, para poder tentar explorar algo muito mais grandioso do que eles estavam preparados. Não só os personagens, como eu acho que a equipe de produção, porque a partir do momento que a história vai ficando cada vez mais grandiosa nesse filme, eles vão se perdendo, parece que eles vão errando a mão, parece que às vezes eles não sabem muito bem o que estão fazendo, e a coisa vai desandando, sabe? O começo do filme ainda é bem um pouco interessante, bastante inclusive, acho que as melhores partes do filme estão mais no começo. Tem algumas cenas no final? Sim, tem, mas a maior parte, assim, a melhor sequência do filme tá no
começo dele, e eu acho que a partir do momento que vai ficando grandioso, eles vão se perdendo, e eu acho que eles não estavam preparados mesmo pra fazer um filme desse tamanho, com um vilão como Apocalipse. Mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro da franquia X-Men agora, né? Eu só sei que ele ficou no meu 5º lugar nessa lista. Em 4º lugar, Batman vs Superman. Pra mim não era, mas para muitos, a maioria das pessoas que eu conheço, esse era o filme mais aguardado do ano. Porque reúne Batman e Superman no mesmo filme. Dois ícones da cultura dos quadrinhos, não só da cultura dos quadrinhos, como a cultura pop como um todo. E que além de ter os dois, teria uma participação da Mulher Maravilha. Seria lindo se não fosse trágico. Ele tá longe de ser aquela grande merda, como muitos pregaram por aí. Muitos caíram matando no filme pra poder seguir o hype. Eu não achei ele essa ruindade toda que muita gente falou. Inclusive todos os filmes que eu vou falando aqui, menos do X-Men, porque eu não fiz vídeo sobre X-Men, vão estar aparecendo uns e-cards aqui na tela em cima, pra vocês poderem assistir os vídeos nas críticas que eu lancei na época que o filme saiu. Mas então, Batman vs Superman não é o fracasso todo que falaram, né? Claro que não alcançou as marcas bilionárias que a DC queria, né? Mas é um filme que ousa, é um filme bacana por esse lado. Eles resolveram ousar. Os caras não tinham um universo cinematográfico já estabelecido, assim como a Marvel tem, e mesmo assim resolveram ousar, cara. Resolveram fazer um filme, uma adaptação de uma das histórias mais adoradas dos fãs de Batman, por exemplo, que é Cavaleiro das Trevas. Então, muita gente criou um hype muito grande pra esse filme. Eu acho que aí também entra um pouco a questão do hype, que tava elevadíssimo e que acabaram fazendo que muitas pessoas se decepcionassem. Mas a ousadia da Warner e da DC com esse filme deve ser sim admirada, deve sim ser levada em conta por tentarem fazer um filme tão grande, apesar de terem já largado na mão do Zack Snyder, que acabou não conseguindo carregar toda a intensidade desse filme. É um filme bacana, é um filme legal, eu me diverti quando eu tava na sala de cinema, mas é um filme que se você parar pra pensar depois dele, ficar raciocinando um pouco mais sobre o filme, você vai começar a encontrar muitas falhas, você vai encontrar muito mais erros no filme, então ele fica em 4º lugar por causa disso. Ele é um filme que foi ousado, né, da parte do estúdio de produzi-lo, mas ao mesmo tempo eles não estavam preparados, eles não tinham a cerne, o alicerce para poder fazer algo dessa magnitude. Acho que se eles tivessem se preparado melhor com alguns outros filmes solos antes de lançar esse Batman vs Superman, eu acho que o resultado poderia ter sido muito mais satisfatório. Mas a Warner tentou acelerar a passada para poder tentar chegar o mais próximo possível do nível onde a Marvel se encontra, mas a diferença é gritante, já que a Marvel tá nessa desde 2008, são 8 anos construindo esse universo, e a DC tinha apenas o filme do Homem de Aço feito antes. Foi aí que eles erraram, tentaram dar um passo maior do que as pernas que tinham, e fica por aí em 4º lugar mesmo. A gente espera que Mulher Maravilha o ano que vem, que Liga da Justiça nos surpreenda, né, pra algo positivo e não nos surpreenda negativamente como foi Batman vs Superman. Vamos pro 3º lugar? E em 3º lugar, Doutor Estranho. A coisa que eu mais li sobre esse filme foi o fato de que falaram que ele segue fielmente o padrão Marvel de fazer filmes. Isso pode cansar em algum momento? Pode sim, claro que pode cansar. Alguns filmes da Marvel já pecaram um pouco nisso, já de poderiam ter sido melhor, mas não ousaram. A mesma coisa que eu falei de Batman vs Superman, que eles tiveram coragem para ousar em algumas coisas. Não acertaram muito bem, mas tiveram coragem para ousar. Às vezes falta isso um pouquinho na Marvel, sim. Mas a maneira que eles escolheram para poder apresentar o Dr. Stephen Strange pra galera foi bacana, cara. Eles tinham que apostar numa forma que fosse mais fácil do público assimilar, porque poucas pessoas, fora a gente que tá aí já imbuído já nesse mundo da cultura pop mais a fundo, poucas pessoas conheciam esse personagem. Então por que não usar uma fórmula que eles já usaram com outros personagens dele e que deram muito certo nesse filme para apresentar esse personagem que é tão novo pro grande público, sabe? É aí que eu paro para pensar um pouco pelo lado da Marvel, e acho que eles fizeram bem sim, porque eles poderiam não cativar o público se resolvessem fazer algo totalmente fora da caixinha com esse personagem. E eles já ousam em algumas outras coisas, né, em outros aspectos desse filme, que pra mim já é algo muito bom, principalmente o aspecto visual desse filme, que tá do caralho, cara. Eu assisti na melhor sala de cinema aqui de Goiânia e foi uma experiência muito agradável ver esse filme numa tela gigante e tal, uma parada muito surreal, uma parada totalmente psicodélica, uma viagem astral assim, loucaça. E é um personagem que foi bem transposto, foi bem interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que por sinal esse filme tem um elenco incrível: Rachel McAdams, Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Mads Mikkelsen. Cara, é um elenco
fora de si, assim, um elenco muito louco. Eu acredito que Doutor Estranho vai ser um personagem que vai se tornar muito importante dentro desse universo cinematográfico da Marvel. Esse filme merece sim os créditos, apesar de seguir a formulazinha padrão da Marvel. Eu acho que esse personagem, ele abriu os horizontes da Marvel para novas aventuras que eles podem explorar, principalmente depois de Guerras Infinitas. Eu acho que ele vai dar esse mar de possibilidades para o estúdio poder trabalhar várias aventuras envolvendo os novos personagens que podem entrar aí, porque vários outros podem aposentar para novos personagens terem as suas novas aventuras para poder render filme, né? Os caras querem filme para poder fazer dinheiro. E o Benedict Cumberbatch, eu acho que pode ser sim um ator que possa carregar essa alcunha de ficar à frente assim dos novos Vingadores e tal que podem vir pela frente. A Capitã Marvel também, que vai aparecer também, é uma personagem que tem uma postura mais forte de líder, e até mesmo o Pantera Negra, quem sabe, pode fazer esse papel aí, esses três serem as figuras centrais da fase 4 da Marvel nos cinemas. Então acho sim que o Doutor Estranho foi um filme importante para o universo da Marvel e por isso ele tá no meu terceiro lugar. E em segundo lugar, Capitão América Guerra Civil, esse filme que por muitos foi considerado como Vingadores 2.5 por causa do tanto de personagens. Os irmãos Russo, diretores desse filme, tiveram a difícil missão de adaptar um dos arcos dos quadrinhos da Marvel mais emblemáticos, mais polêmicos, que é o de Guerra Civil, onde heróis lutam contra heróis. Essa era uma missão muito complicada de como transpor isso para as telonas, a magnitude que tem nos quadrinhos dessa história, que são a gama de personagens da Marvel dos quadrinhos participam da história, e nos cinemas eles tinham até então poucos personagens para poder trabalhar nesse filme, e isso foi uma coisa que teve que ser adaptada pelos diretores, pelos roteiristas, e isso não afetou o resultado final da trama. A história também teve que sofrer algumas alterações em relação à história dos quadrinhos, né? Até porque eles tinham que dar seguimento no universo que vem sendo construído nas telonas. Então eles tinham que trabalhar com os elementos que eles já tinham plantado antes. E isso acabou se tornando uma saída interessante para eles. O começo da história, como se deu a Guerra Civil nesse filme, ficou bem bacana, foi bem construído ao longo dos outros filmes. Cada coisinha que foi acontecendo acabou culminando nesse filme. E esse filme que contém uma gama de personagens maior até do que a dos filmes dos Vingadores. Os dois filmes dos Vingadores que a gente viu até agora. E sem dúvidas o ponto alto desse filme é o duelo de ideologias entre Capitão América e Tony Stark, sabe? Capitão América e Homem de Ferro, a maneira como o Steve Rogers, ele meio que se posiciona contra o governo, a maneira que o Homem de Ferro, que era um cara mais transgressor, ele se posiciona ao lado do governo, e a maneira como os dois apresentam seus argumentos, a maneira que eles lutam pelo que eles acreditam de uma maneira tão ferrenha. Eu acho que isso é bem bacana de uma maneira que é mostrada em tela, o amadurecimento desses dois personagens. O Homem-América, que era aquele cara mais certinho, mais contido e tal, e o Homem de Ferro, que era aquele cara mais porra louca. A inversão de valores dos dois, isso se tornou muito legal dentro do filme, da maneira que foi proposto. Os atores conseguiram carregar essa dramaticidade bem. Eu tinha minhas dúvidas com Chris Evans, principalmente, mas ele conseguiu trazer um Capitão América maduro nesse filme também. É um filme que não ousa muito, mas é um daqueles filmes redondinhos, sabe? Que você sente que você assistiu o começo, o meio e o fim de uma história, a maneira como tudo acontece, você não acha tantas coisas que faltaram. Tá, que tiveram suas falhas nesse filme, assim como todo filme é cheio de falhas. Esse, principalmente, em especial, é o vilão Barão Zemo, que se você quiser saber mais é só ver o vídeo que eu falei do Capitão América, lá eu explico melhor os pontos altos e os pontos baixos do filme na minha visão. Mas esse filme, sim, ele figura bem nessa segunda posição, por esse fato de eu ter achado que foi uma obra bem produzida pelos irmãos Russo. E não é à toa que eles ganharam a oportunidade de dirigir Guerra Civil e agora vão dirigir os Vingadores, o terceiro e o quarto filme dos Vingadores. Então os caras estão realmente se mostrando bem versáteis para poder trabalhar numa época com comédia, com community, Arrested Development e tal, e de repente se verem imbuídos dentro do universo Marvel. E eles mandaram muito bem nesse filme. É claro que ele não é nada grandioso como muita gente esperava de uma adaptação de Guerra Civil, mas nem tinha como, eles nem tinham um número de personagens o bastante para poder fazer uma Guerra Civil tão grandiosa. E eles encontraram a saída perfeita com o que eles tinham em mãos. Eu acho sim que esse filme merece, ainda mais com a cena que tem do Homem-Formiga nesse filme, que é muito da hora. Eu não vou ficar dando spoiler, quem sabe alguém ainda não viu. Com a cena que tem do Homem-Formiga nesse filme, com a participação do Homem-Aranha, com a entrada do universo cinematográfico do Pantera Negra. Então acontece muita coisa muito bacana, tem muitas lutas muito da hora. A cena do aeroporto, que foi motivo de piada pra muita gente, foi uma cena de batalha entre as duas equipes que ficou muito da hora, que ficou bem representado com o que eles tinham. Então sim, Capitão América Guerra Civil é o meu segundo colocado.
Em primeiro lugar, se ele não apareceu aqui até agora, é claro que ele seria o primeiro lugar, né? Deadpool, não podia ser diferente. Um filme que deixava a galera com o pé atrás devido às cagadas anteriores da Fox. Muito difícil da gente conceber a ideia na cabeça de como o Deadpool seria adaptado para os cinemas, tendo em vista a representação que ele teve lá no filme Wolverine Origins. Foi bizarra, interpretada até mesmo pelo Ryan Reynolds, o mesmo responsável por interpretá-lo nesse filme solo agora, devidamente bem feito e dirigido pelo Tim Miller. Cara, foi muito da hora a Fox acreditar no projeto desses dois, acreditar na ideia dos dois, né? O Ryan Reynolds teve grande parcela nisso, né? De divulgar aquela cena, aquela Comic Con muito tempo atrás, que mexeu com a galera, gerou aquele furdunço na internet, a galera começou a pedir, a Fox não viu outra saída a não ser largar a grana na mão desses dois para poderem produzir o filme, e uma grana que, em vista de outros filmes de super-heróis, foi uma grana baixa, eles tiveram um orçamento baixo para poder produzir Deadpool. Eu acho que esse foi uma das coisas que pode ter colaborado para que o filme tenha sido o sucesso que foi. Porque com a grana curta eles não precisavam ousar demais, até porque eles não teriam grana para poder pagar. Então eles tiveram que encontrar saídas alternativas, saídas criativas, e com esse personagem transgressor que é o Deadpool em mãos, eles tiveram todo um mar de possibilidades para poderem explorar, e eles fizeram isso muito bem, cara. É um personagem porra louca, é um personagem totalmente desequilibrado, é um personagem que faz o que quer, é um herói totalmente transgressor, e isso foi totalmente trazido para os cinemas. Deadpool nos mostrou que um filme de herói também pode ser um filme para maiores, com censura rated R. Ele mostrou que esse tipo de filme também faz bilheteria e quem sabe pode ter aberto os olhos de alguns estúdios para produzir alguns filmes de heróis com a mentalidade um pouco mais desenvolvida e não simplesmente para o público de criança e jovem, para poder também produzir filmes para nós adultos podermos assistir e nos divertir também, né, e não achar tão infantis alguns filmes. Tendo em vista o Logan agora, que vai sair no ano que vem, que parece que também vai ser um filme com censura mais alta, então já mostra que a Fox aprendeu. Vamos ver se a DC e a Marvel também vão ousar e vão investir em alguns filmes nessa pegada. Eu não tenho muito o que falar do Deadpool, além do que eu já falei no meu vídeo sobre o filme. Vocês podem clicar no iCard e assistir esse vídeo. Eu não quero me prolongar muito aqui falando dele, mas é um filme que traz toda a loucura do personagem para as telonas. Eles conseguiram adaptar muito bem a questão da quebra da quarta parede que ele tem. Em alguns momentos ele vira e conversa com a gente, ele conversa com o público, e isso é muito da hora. E o Ryan Reynolds, enfim, teve a sua redenção, né? Depois de fazer aquele fiasco que foi o Lanterna Verde, e também o fiasco que foi a sua versão do Deadpool lá no X-Men Wolverine Origins. Então ele foi um ator que conseguiu mandar bem, ele provou que ele gostava do personagem, ele conseguiu convencer o estúdio a produzir o filme e provou pra nós públicos que ele poderia fazer um filme bacana. E o filme foi tão bem aceito, a bilheteria do filme foi tão boa, que o filme já tá sendo produzido, já a continuação dele, o Deadpool 2, já estão confirmando também o Deadpool 3, já estão pensando em como trazer o esquadrão lá da X-Force pra poder compor, quem sabe, um novo universo dos X-Men baseado na cerne ali do Deadpool. Ou seja, você vê que o personagem tá sendo enxergado com bons olhos pelo estúdio agora, só espero que eles não explorem ele tanto de uma maneira que o personagem fique sem graça. Mas então, Deadpool pra mim foi o melhor filme de super-herói do ano, que eu acho que ele foi o que melhor conseguiu transpor os quadrinhos nas telonas, independente de ter universo, independente de tudo, ele transpôs a loucura do personagem pras telonas, ele foi fiel nisso e realmente agradou o público, seja público consumidor de quadrinhos ou seja o público comum. Ele conseguiu arrebanhar uma legião de fãs, arrancou muitas risadas. Eu já vi esse filme 3 vezes e eu dou risada do mesmo jeito em todas as vezes que eu vi. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. A lista de vocês seria diferente? Se a lista de vocês for diferente, comenta aqui embaixo qual seria a ordem dos seus filmes de heróis favoritos desse ano. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram desse vídeo, manda aquele like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se não é inscrito no canal, se inscreve aqui no Sessão de Aluguel, tem vídeos semanais aqui no canal pra vocês. Em breve vai ter muita coisa da Comic Con, semana que vem eu viajo pra Comic Con, vai ser legal, vai ser bacana, vai ter muitos vídeos com várias pessoas, vários convidados. Às vezes vocês podem não estar recebendo as notificações dos vídeos, então é só você clicar no sininho para poder ativar. Se você tiver pelo computador é aqui embaixo, se você tiver pelo celular é aqui em cima, clica lá e ativa as notificações para você recebê-las. Toda vez que eu postar um vídeo, chegar a mensagenzinha para você que eu postei um vídeo. São 2, às vezes 3 vídeos por semana, então não é muita coisa, não vai te encher o saco e você vai ficar por dentro de tudo que é postado no Sessão de Aluguel. Então galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Foi lindo, aquele abraço, até a próxima sessão. Tchau!